Com apenas um tiro, Thomas derrubou o lobo que perseguia Nalá, uma guerreira Apache, filha do líder da tribo. O animal caiu pesadamente sobre a areia, soltando um último uivo que ecoou pelo desfiladeiro antes de desaparecer na noite. Nalá permaneceu imóvel por alguns instantes, o coração acelerado, ainda absorvendo a rapidez e a precisão daquele homem estranho que surgira do nada para salvá-la. Ela nunca tinha visto alguém agir com tanta coragem. Cada gesto de Thomas parecia calculado, firme, seguro, como se o deserto inteiro não representasse ameaça alguma para ele. Mas havia algo mais que a deixava inquieta, algo que não conseguia compreender. Um calor estranho, um peso sutil no peito, como se o toque dele tivesse despertado algo invisível dentro dela. Ela lembrava, com certo temor, das palavras de sua tribo. Se uma mulher Apache fosse salva por um homem de fora, surgiria uma ligação espiritual, uma conexão intensa e impossível de ignorar. Nalá recuou levemente, tentando afastar-se, mas algo dentro dela já se sentia presa à presença dele. "Está segura agora", disse Thomas, a voz firme, porém suave, estendendo a mão. "Venha comigo." "Um homem fora da tribo", murmurou Nalá, quase para si mesma. Isso não deveria acontecer. "Do que está falando?" Thomas perguntou, arqueando a sobrancelha intrigado. "Apenas me leve a um lugar seguro", respondeu ela, desviando o olhar. Enquanto caminhavam pelo desfiladeiro, Nalá tentava se concentrar, mas não conseguia esquecer a sensação que Thomas despertava. Cada passo ao lado dele parecia aumentar o vínculo invisível entre eles, aquele elo espiritual que sua tribo consideraria sagrado e perigoso. E como se o destino quisesse lembrá-la de suas obrigações, Nalá também sabia que estava prometida a outro. Um guerreiro de prestígio dentro da tribo, escolhido pelo seu pai para ser seu futuro marido. A tradição não deixaria espaço para sentimentos como os que cresciam silenciosos dentro dela. A ideia de desonrar sua promessa apertava seu peito, mas não diminuía a curiosidade e a atração que sentia por Thomas. Quando chegaram a uma clareira, Thomas acendeu uma fogueira improvisada. As chamas dançavam, iluminando os rostos de ambos e projetando sombras que pareciam ter vida própria. Nalá se aproximou para aquecer as mãos, mas sentiu a presença dele preencher cada espaço ao seu redor. "Como você consegue ser tão diferente de tudo que conheço?", murmurou, desviando o olhar, misturando fascínio e receio. "Talvez eu seja apenas um homem comum", disse Thomas, com um leve sorriso tingido de melancolia. "Mas sei reconhecer quando alguém precisa de ajuda." O coração de Nalá disparou. A ligação entre eles não era apenas física ou emocional. Era algo mais profundo, sagrado, proibido aos olhos de sua tribo e impossível de negar. E naquele instante, sob o luar e o calor da fogueira, Nalá sentiu que nada seria seguro novamente, nada seria simples e nada voltaria a ser como antes. O amanhecer trouxe uma luz dourada ao desfiladeiro, mas não trouxe paz. Nalá acordou com o coração acelerado, ainda sentindo o calor de Thomas ao seu lado e a sensação do toque dele gravada na pele, como se tivesse deixado uma marca invisível. Ela sabia que aquela ligação espiritual não era apenas uma curiosidade. Era algo profundo, impossível de ignorar e principalmente proibido. Thomas dormia tranquilamente, o rosto sereno sob o sol nascente. Nalá observou-o por alguns instantes, sentindo o conflito crescer dentro dela. Uma parte de seu coração queria correr para ele, tocar sua mão, sentir seu calor. Outra parte lembrava-se da promessa feita ao guerreiro da tribo, um homem de prestígio que esperava por ela, e da responsabilidade de honrar sua família e suas tradições. "Nalá!" A voz de sua irmã mais nova ecoou do acampamento ao longe, fazendo-a sobressaltar. "Você precisa voltar."
Ela se levantou rapidamente, ajustando a capa e respirando fundo. Thomas despertou com um movimento, notando a expressão de preocupação no rosto dela. Eles vão descobrir que você está aqui, disse ele preocupado. Devemos seguir para fora da área antes que seja tarde demais. Não posso apenas fugir, respondeu Nala com firmeza, embora o coração apertado. Sou prometida a outro. Meu dever é com minha tribo e com ele. Thomas franziu a testa, tentando compreender, mas a expressão em seu rosto mostrou que ele também entendia o peso da situação. Eu sei, disse ele baixinho, mas ninguém pode escolher pelo coração. Antes que pudessem discutir mais, a tribo apareceu. Guerreiros armados cercaram a clareira, os olhos atentos e cheios de desconfiança. Entre eles estava Kyle, o guerreiro prometido de Nala. O choque no rosto dele era evidente. A mulher que ele esperava se unir em casamento estava ali, ao lado de um homem estranho, de fora da tribo. Nala. A voz dele era firme, carregada de raiva e desaprovação. O que está fazendo aqui? Eu fui atacada, respondeu Nala, hesitando, tentando justificar o que Thomas sabia apenas parcialmente. Ele me salvou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Thomas levantou as mãos em sinal de paz, mas Kael avançou um passo, os punhos cerrados. Você não entende as tradições? Disse Kael, olhando para Thomas com desprezo. Ela é prometida a mim. Isso é desonra. Eu só a salvei, Thomas respondeu, firme. Não sabia de promessas ou tradições. Só sabia que ela corria perigo. O choque de culturas e expectativas tornou-se imediato e intenso. Guerreiros da tribo discutiam entre si, alguns indignados com a presença de Thomas, outros alertando para que Nala retornasse imediatamente ao seu devido lugar. Nala sentiu uma mistura de medo e rebeldia crescer dentro dela. Ela queria obedecer, mas o vínculo que sentia com Thomas era forte demais, impossível de negar. Eu não vou voltar sozinha, disse Nala, a voz firme, os olhos fixos em Thomas. Não sem ele. O murmúrio de desaprovação se espalhou rapidamente pela tribo. Kyle arregalou os olhos, surpreso e irritado, mas não disse nada imediatamente. O líder da tribo, seu pai, aproximou-se observando a cena com um olhar duro e calculista. Nala, filha, disse ele, a voz grave. O que você fez? Sabe o que sua escolha significa para nossa honra? Ela respirou fundo, sentindo a tensão apertar seu peito. Pai, ele me salvou, disse a voz firme, mas com a emoção transbordando. Eu não posso negar o que sinto. O pai dela fechou os olhos por um instante pesado, dividido entre a tradição e o bem-estar da filha. A desonra já pairava no ar, e Kael não conseguia esconder o ódio que crescia dentro de si. Alguns guerreiros se aproximaram de Thomas, alertando para que ele deixasse o território. Mas Thomas permaneceu firme, sem recuar. A situação estava à beira de explodir. A ligação entre Nala e Thomas, recém-despertada, criava não apenas tensão emocional, mas um conflito direto com a tradição, a honra do guerreiro prometido e a estabilidade da tribo. Nala sabia que, se ficasse ali, enfrentaria rejeição, punição e talvez até expulsão temporária. Mas algo dentro dela dizia que não podia mais negar o que sentia. A rebeldia que crescia em seu coração era mais forte do que qualquer promessa, mais intensa do que qualquer medo. Enquanto o sol subia sobre o desfiladeiro, iluminando os rostos tensos ao redor, Nala percebeu. Seu destino havia mudado para sempre, e a escolha entre dever e desejo seria a mais difícil que já enfrentara. O sol já estava alto quando Thomas tentou persuadir Nala a seguir com ele para longe do desfiladeiro, buscando um lugar seguro onde poderiam pensar com mais clareza. Ela caminhava ao lado dele, o coração pesado,
dividida entre a lealdade à sua tribo e o impulso irresistível de permanecer próxima ao homem que a salvara. Nalá, disse Thomas, a voz firme, mas carregada de preocupação. Sei que há regras e tradições que eu nunca entenderei, mas não posso deixá-la enfrentar isso sozinha. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com sua tribo. Ela desviou o olhar, sentindo o calor dele atravessar cada gesto. Eu não posso simplesmente abandoná-los, murmurou com a voz trêmula. Sou prometida a Kael. Meu dever é com minha família, com minha tribo, e ele espera por mim. Thomas parou, segurando as mãos dela por um instante. Mas e o que sente por mim? Perguntou baixinho, quase um sussurro, mas carregado de tensão. Esse vínculo, você sente também, não sente? Nalá fechou os olhos, lembrando-se do calor invisível que percorria seu corpo quando ele a tocava. A ligação espiritual não era apenas um sentimento, era algo profundo, palpável, que unia seus destinos de maneira impossível de ignorar. Ela queria negar, queria se apegar à promessa feita a Kael, mas seu corpo e seu coração já haviam escolhido outro caminho. Sim, admitiu, quase em um sussurro. Sinto, mas não podemos. Isso não pode existir entre nós. Thomas aproximou-se mais e Nalá sentiu a respiração dele misturar-se à sua. A proximidade era quase insuportável, cada movimento carregado de eletricidade silenciosa. E por um instante, nada mais existia além deles. O deserto, a tribo, Kael, todas as regras e tradições pareciam desaparecer diante da intensidade daquele vínculo. Eles continuaram caminhando em silêncio até um ponto seguro à beira de um riacho. Thomas acendeu uma pequena fogueira e Nalá se sentou próxima a ele, sem perceber o quanto estava inclinada em sua direção. Eu não posso te devolver à tribo sem me preocupar, disse Thomas, a voz baixa, mas firme. Se eles a forçarem a se casar com Kael, você vai me esquecer, ou pior, odiar o homem que te salvou. Não poderia odiá-lo, murmurou Nalá, olhando nos olhos dele, sentindo o vínculo crescer ainda mais. Mas temo pelo que aconteceria se minha tribo descobrisse... E se Kael... Ela interrompeu, engolindo o medo que apertava seu peito. Thomas segurou seu rosto com cuidado, os dedos tocando a pele dela, como se temesse quebrar algo sagrado. Nada disso importa agora, disse ele. Apenas fique aqui comigo e sinta o que existe entre nós. E naquele instante, sob o calor do sol e o brilho da água refletindo na fogueira, Nalá cedeu. O primeiro beijo aconteceu como se fosse inevitável, impossível de resistir. Um beijo carregado de tensão, de desejo reprimido e de medo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, os corações acelerados. O mundo ao redor parecia ter parado, mas a consciência das consequências ainda pesava sobre eles. A ligação entre Nalá e Thomas crescia com cada gesto, cada toque, cada olhar. Mas o perigo permanecia. Kael ainda esperava por ela. A tribo estava vigilante e qualquer escolha errada poderia significar desonra, conflito e até expulsão. Thomas, murmurou Nalá, a voz trêmula, se continuarmos, não há como voltar atrás. Eu sei, respondeu ele, aproximando a testa da dela, mas já não há como voltar. O vínculo existe, Nalá. Nós dois sabemos. Naquele momento, a jovem Apache percebeu que o amor que crescia entre ela e Thomas não era apenas desejo ou atração. Era algo mais profundo, espiritual e proibido. E ainda assim, impossível de ignorar. A cada instante, a tensão entre dever e desejo, tradição e amor, se tornava mais intensa, até que resistir parecia cada vez mais impossível. E enquanto o vento do desfiladeiro soprava pelo rosto de Nalá, ela soube que, dali em diante, seu coração jamais pertenceria apenas à tribo ou a Kael. Ele pertencia a Thomas, e isso poderia custar-lhe tudo. O vento do desfiladeiro carregava um cheiro de tensão.
Nalá sabia que não podia mais adiar a verdade. Sua tribo descobriria cedo ou tarde o que acontecera entre ela e Thomas. E quando isso acontecesse, não haveria volta. A noite caiu pesada sobre o acampamento, e com ela chegaram os guerreiros liderados por Kyle. O olhar do prometido era carregado de raiva e desaprovação, e cada passo que ele dava, aproximando-se de Nalá, parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Nalá, disse ele, a voz firme, quase cortante, você deve voltar comigo. Nossa união não pode ser quebrada. Ela olhou para Thomas, que se manteve firme ao seu lado, a mão levemente tocando a dela, como se lhe desse coragem. Kyle, começou ela, a voz trêmula, eu não posso. Não depois do que aconteceu. O que aconteceu? Retrucou Kyle, o tom carregado de desdém. Você escolheu desonrar sua tribo e a si mesma ao ficar com um homem de fora. Eu não escolhi isso, respondeu Nalá, sentindo a ligação espiritual com Thomas crescer mais intensa, impossível de negar. Ele me salvou. E algo mudou entre nós. Thomas deu um passo à frente, seu olhar fixo em Kyle. Eu não vou levá-la embora à força, disse ele, firme. Mas também não posso permitir que ela volte sem vontade própria. Os guerreiros da tribo olharam entre eles, divididos. Alguns queriam obrigá-la a voltar, enquanto outros percebiam que a decisão de Nalá era tão forte quanto sua própria força. Nalá, disse o pai dela, aproximando-se, a expressão séria e pesada. Você entende que isso traz desonra à nossa família e à tribo? Pai, respondeu ela, os olhos brilhando. Sei o que significa. Mas não posso negar meu coração. Não posso casar-me com Kyle, sabendo que é Thomas quem salva meu espírito, quem me liga a algo que nunca senti antes. O silêncio caiu sobre o grupo. Até Kyle parecia surpreso com a firmeza e a coragem de Nala. Ele respirou fundo, controlando a raiva que borbulhava dentro dele, mas a dor em seu olhar era evidente. Se é assim que deve ser, disse Kyle finalmente, então que seja. Mas saiba, Nalá, que sua escolha traz consequências. Thomas segurou a mão de Nalá, e ela sentiu o calor do toque dele se misturar com o vínculo espiritual que agora os unia de forma irrevogável. Ela sabia que nada seria fácil dali em diante. A tribo levaria tempo para aceitar, e Kyle precisaria encontrar seu próprio caminho de honra e perdão. Vamos embora, disse Thomas suavemente, aproximando-se dela. Juntos. Nala assentiu, sentindo o coração bater acelerado, mas aliviado. Pela primeira vez, ela sentiu que sua vida não estava sendo controlada apenas pela tradição ou pelo dever, mas também pelo amor. Um amor que crescia forte e intenso, impossível de ignorar. Enquanto eles partiam, sob o olhar vigilante da tribo, Nala percebeu que a escolha que fizera não era apenas por ela, mas também por Thomas, e pelo vínculo que nenhum costume ou lei poderia quebrar. O desfiladeiro, o vento e o luar testemunharam o início de algo proibido, intenso e inesquecível. Um amor que unia dois mundos diferentes, mas que agora caminharia lado a lado, apesar de todos os riscos. E enquanto avançavam juntos pelo deserto, Nala sentiu uma certeza profunda. Ela finalmente havia encontrado seu lugar, não apenas como filha da tribo, guerreira ou prometida, mas como mulher que escolheu seguir o coração, mesmo que isso significasse desafiar o mundo inteiro.